Hoje eu gostaria, Deus colocou no meu coração, para a gente falar sobre andar com Deus, né? Porque muita gente pensa que andar com Deus é se trancar num quarto e viver orando, nada errado com isso. Acho legal, é bom na vida cristã a gente ter nossos momentos de orar, de jejuar, de ter consagração para buscar mais de Deus. Eu entendo que o jejum não é uma ferramenta para se conseguir coisas, mas para se conseguir o dono das coisas. Então, sempre quando eu jejuo, é para buscar a presença de Deus, para ouvir de Deus o que Ele tem para mim. Porque se eu tenho o dono das bênçãos, eu tenho as bênçãos. Eu entendo assim. E um relacionamento baseado em coisas não é um relacionamento legítimo. Lógico que o Senhor mandou a gente apresentar a Ele as nossas necessidades e descansar. Então, isso tudo é fruto de uma maturidade de andar com Deus. Em Gênesis 5, verso 23 e 24, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Nos dias de Enoque, nós sabemos que não havia a Bíblia escrita. Não havia nem Gênesis, não havia nada escrito. Tudo que havia acontecido era passado de pai para filho, de avô para neto e assim por diante. Então, eu fiquei pensando assim, por que Deus levou Enoque para ele? Por que alguém levaria alguém para sua casa? É uma boa pergunta, né? Tu coloca na tua casa alguém que tu não confia? Não. Alguém que tu não conhece? Não, tem que ser alguém que anda dentro daquilo que você crê como certo. Então, quando a gente conhece alguém, a gente, poxa, eu me identifico com essa pessoa. Essa pessoa tem um bom caráter, essa pessoa pensa como eu penso. É uma pessoa correta, é uma pessoa boa. É uma pessoa com que vale a pena eu andar com ela. Então, é uma pessoa que vai ser uma boa amizade. E Deus tinha uma amizade com Enoque pela forma como ele andava, como ele procedia. Ele era um homem que, ao meu ponto de vista, bom. Um homem honesto, um homem correto. E foi o primeiro homem a ser arrebatado da Bíblia. Deus tomou para si. E me chamou a atenção também 365 anos. Interessante que a Bíblia não fala os anos de Enoque, fala os dias. Por quê? O que ele está dando a entender para nós? O ano tem 365 dias. Não é isso? O que ele está dizendo? Andem com Deus 365 dias no ano. É uma mensagem que ele está dando para nós. Isso me chamou muita atenção, Cadu. Por que ele não falou os anos de Enoque foram 365? Mas fala dias. E nada que está na Bíblia é eventual. Deus está nos alertando. Eu quero andar com vocês todos os dias do ano. E uma das coisas que eu sempre comento isso, as coisas que a gente vê na Bíblia, a coisa que mais acentua essa relação entre Deus e o homem é a confiança. É a confiança. O homem confiar em Deus. Deus confia mais no homem do que o homem confia em Deus. E ele sempre diz, Provérbios 5, 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Como ele diz, ama o Senhor de todo o teu coração. Ou seja, é não deixar nada de lado. Não excluir nada dessa confiança. Não, Deus, ele tem poder, mas e se ele não fizer? Então não existe confiança total. Existe uma confiança desconfiando. E isso não agrada o coração de Deus. Eu estava até conversando com a Ula hoje, falando, poxa,
como Deus cuida da gente, como Ele tem carinho. Eu disse, pois é, e a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E tem outra passagem que diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Poxa, mas eu vou dar graças por uma coisa que não foi tão legal para mim? Porque nós, seres humanos, e principalmente cristãos, temos a mania de ser muito mimado. A gente se converte e não aceita mais sofrer. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. E agora? O Filho de Deus, como Deus, era perfeito, mas como homem, ele teve que ser aperfeiçoado naquilo que sofreu. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala isso. E o pecado, ele trouxe consequências. Nós sofremos hoje consequências desse pecado lá dos nossos pais, lá no Jardim do Éden. Mas esse homem, Enoque, ele era um cara diferenciado. Deus poderia ter escolhido Enoque para construir a arca. Mas Deus disse, não, esse cara anda comigo todo dia. Eu quero ele aqui do meu lado. E a Bíblia não fala mais de Enoque. Levou, ninguém fala mais. Deus levou depois Elias também. Mas também não fala mais de Elias. Levou. Mas Elias não viu a morte. E eu chego até a crer que Moisés também foi ressuscitado ou foi levado. Ou morreu, ressuscitou e foi. Porque sendo ele um tipo de Cristo, Cristo morreu, ressuscitou e foi levado. E Moisés é um tipo perfeito de Cristo. Porque nem Satanás encontrou o corpo dele. E o diabo conhece tudo aqui. E ele foi visto do lado de Jesus e de Elias. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. E os judeus, eles tinham o retrato, a pintura de Moisés e de Elias. Tanto que os discípulos olharam e não tiveram dúvida quem era. Senhor, aqui está Elias, Moisés. O Senhor não quer que a gente monte aqui uma tenda, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés? Então, por que Moisés estaria velho se no céu não tem velhice? É porque ele estava no mesmo corpo, só que glorificado no céu. São coisas que acontecem na Bíblia, os mistérios, que deixam a gente pensando. Mas Moisés era amigo de Deus. Elias era tão amigo de Deus que a Bíblia diz, segundo a sua palavra não choveu. Gente, já pensou? Segundo a minha palavra, Deus não vai chover. Durante 3 anos e meio, eu não quero que chova. Por que Elias falou e não choveu? Porque ele era amigo de Deus. Eu ouvi um testemunho do Chris Valentin na Escola Beto essa semana, que ele estava num mover profético muito grande. E ele profetizou para várias pessoas. E a última pessoa era uma senhora, e ele entregou algo maravilhoso para aquela mulher. E ele conta que ele chegou no hotel e disse para Deus, Deus, hoje você não vive sem mim, né, Senhor? Brincando, né? Aí ele falou, não, é brincadeira, não foi isso que eu falei com Deus, não. Ele falou assim, Deus, foi maravilhoso, hein? O Senhor hoje arrebentou naquele lugar. Aí Deus disse, eu gostei muito do que você falou naquela última profecia para aquela mulher. Senhor, eu falei? Não, foi o Senhor que falou. Deus disse, não fui eu. Você estava tão animado que você liberou uma palavra. Eu não falei aquilo. Deus, e agora? Ele disse, mas você é meu amigo e vai se cumprir. Você falou algo muito bom e eu gostei. É porque amigo age dessa forma. Deus é nosso amigo. Então quando nós falamos algo bom de uma pessoa, Deus gosta disso. Ele se agrada. Quando nós lançamos uma palavra profética de ânimo, olha, Deus tem algo grande na sua vida. Olha, Deus, eu gostei disso.
Eu gostei dessa palavra. E nós temos que pensar dessa forma. Lançar bênçãos sobre as pessoas. Porque o nosso amigo, Deus, ele é muito poderoso. E ele é muito maior do que nós imaginamos que é. É muito mais poderoso do que nós pensamos. Então não há limitações para Deus. O que ele está buscando são amigos. Tem um outro homem, está em Jó, capítulo 1, versos 7 a 10. O Senhor perguntou a Satanás, gente, Deus estava lá no céu, está no céu, mas nesse dia chegou Satanás, junto com os anjos. E aí Deus pergunta para Satanás, de onde tu vem? Aí o diabo diz, estou fazendo turismo pela terra aí. Viajando, passeando. Aí Deus falou para ele, você viu meu servo Jó? Aqui, ó. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observastes o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. Ninguém como Jó. Não era qualquer pessoa. E quem mostrou Jó para Satanás foi Deus. Não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus ou tem outras intenções? Porque muita gente busca Deus com uma segunda intenção. Está cheio aí. Então Satanás desafiou Deus. Será que ele não está mal intencionado? Ele só quer que tu protejas ele? Em outras palavras, se tu tirar a mão dele, será que ele vai continuar contigo? Qual a intenção do coração? Qual é a nossa motivação em estar servindo ao Senhor, adorando a Deus, andando em uma vida de retidão? Qual é a nossa motivação? A nossa motivação deve ser manifestar o reino do nosso amigo aqui na terra. Manifestar o seu amor aos homens. Essa deve ser a nossa motivação. Ele disse assim, verso 10. Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, a sua família e tudo o que tens? Gente, uma paradinha aqui. É bom ser amigo de Deus, né? É bom ser reto, justo, se desviar do mal, né? O diabo está reclamando para Deus que ele não podia fazer nada contra Jó, porque tudo dele, ele, a família dele, os bens, tudo estavam guardados. Anjo guardando. Que maravilha! Esse homem confiava em Deus. Tu tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Agora, Deus faz acepção de pessoas? Não. Ele trata um filho como ele trata o outro. E faz diferença se eu for justo, reto, me desviar do mal, de Deus guardar o que eu tenho, minha família? Não. Porque o universo está regido por essas regras. Existem regras que regem o universo. E como já foi pregado aqui, se nós estamos conectados através do Espírito Santo com a fonte, que é o Pai, nada vai nos fazer mal. Mas existem momentos que nós vamos passar provações. Vamos ser provados da nossa fidelidade. E esse homem Jó, ele foi provado na sua fidelidade. Deus disse para Satanás, vai lá e toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. A Bíblia diz que o diabo veio em um dia
matou os 10 filhos que ele tinha. Ele perdeu todos os bens e não negou a Deus. Não blasfemou. Não culpou o diabo pelo que estava acontecendo com ele. Em nenhum momento ele culpou o diabo. A mulher veio reclamar: mulher, receberei eu o bem que Deus me envia e não aceitarei também o mal que ele me enviou? Deus deu e Deus tomou, e bendito seja o seu nome. Satanás volta com Deus. E Deus faz a mesma pergunta: tu me instigastes contra o meu filho, e ele não me negou. Aí Satanás foi mais fundo ainda. Olha, Deus, o homem dará tudo por sua saúde. Deixa eu tocar na saúde dele e ele vai blasfemar na tua cara. Não existe na Bíblia ninguém que foi provado como Jó. E não haverá mais ninguém. Dizem até os historiadores que o livro de Jó foi escrito antes de qualquer livro, porque ele não cita nenhum dos profetas, não cita ninguém. Então, esse homem estava enfrentando uma dificuldade permitida por Deus. Eu tive uma prova muito forte com a minha família. Muito forte. Financeira. E depois o diabo tocou também na minha saúde. Eu estava ali, quando a coisa começou a ficar estranha. E eu vim pensando assim: Deus, o que tem de errado na minha vida? Porque a gente se condena. O que tem de errado na minha vida para que isso esteja acontecendo? Para que eu possa consertar e evitar que esse mal me sobrevenha. Porque eu estava vendo a dificuldade chegar. E Deus falou para mim: Jó. Eu ouvi. Ele falou: Jó. Eu disse: é provação. Não tem nada de coisa errada. Não tem nada de pecado. É uma provação. E eu falei: Deus, então só te peço uma coisa: não toca nos meus filhos. Que a prova seja comigo e somente comigo. E aconteceu. Foram 7 anos de dificuldades tremendas nas finanças. Um dia eu estava falando com um profeta. Ele disse: olha, Jacó, vou passar aqui para um amigo meu orar por ti, que é um homem de Deus. Aí ele pegou o telefone e só falou meu nome. Aí ele disse, começou a falar, e daqui a pouco ele começou a liberar o profético. Ele disse: eu te vejo com a kippá, aquele chapeuzinho do judeu. Eu te vejo com uma menorá na mão e um talit, que é aquela cobertura aqui que o judeu põe. Eu disse: eu sou judeu, sou descendente de judeu. E Deus, ele disse assim: eu não sei como é que estão as tuas finanças, mas Deus manda te dizer que tu não vai perder nenhum dos teus bens. E eu cheio de problema na justiça. Até hoje eu não perdi, nem vou perder mais. E eu perguntei de Deus: Deus, por quê? Ele disse: porque todos eles foram dizimados. Todos eles estão guardados. Porque são imóveis que estão debaixo de bênção. E é verdade. Quando eu saí de Manaus para vir para cá, eu fiz um redízimo de tudo. Eu disse: amor, a gente pode ter falhado em algum momento. Vamos ver quanto é que a empresa tem de patrimônio e vamos dar o mesmo tanto de dízimo e mesmo tanto de oferta. E demos o mesmo tanto de dízimo e o mesmo tanto de oferta. E eu não faço isso para minha vanglória. Não, eu fiz isso porque eu senti no meu coração de fazer, e não estou dizendo que você tem que fazer. Isso foi o que eu fiz. Amém? Então, durante esses 7 anos, passamos por dificuldade de eu não poder comer o que eu queria. Eu comia o que eu podia. Tá? Eu que era dono de uma empresa que tinha um faturamento de mais de 100 milhões a dinheiro de hoje, por ano. Que tirava mensalmente 300 mil reais da empresa. Limpo de imposto de renda. Estava passando privações.
perdendo o cartão de crédito. Uma coisa que eu jamais imaginaria que iria passar. Eu trabalhava com material hospitalar, gente. Vendia que nem pão quente. Mas Deus, quando quer trabalhar com você, não importa o tanto de dinheiro que você tenha. Um amigo meu, conhecido lá em Manaus, ele disse assim: Jacó, tu te arrepende, porque eu tinha a minha poupança, e eu coloquei dentro da empresa para salvar a empresa. E não deu certo, porque Deus queria trabalhar comigo na área da finança. Tá, se tu não tivesse colocado esse dinheiro lá, tu teria dinheiro, né? Em torno de uns 15 milhões. A empresa fechava, mas teria 15 milhões para trabalhar. Tá, tu prefere que Deus tenha feito do jeito que Ele fez, ou tu prefere gastar esse dinheiro numa doença de uma mulher, da teu filho ou tua? Eu disse: do jeito que eu pedi. Porque, gente, primeiro, dinheiro não é problema para Deus. Não é. Nenhum problema. O Chris Valentin diz assim: se você tem problema com dinheiro, você não tem problema. Agora, se você tem problema com doença, aí você começou a ter problema. Mas com dinheiro não. Mas vamos seguir aqui. Então esse homem Jó, ele passou mais ou menos um ano sofrendo com uma doença que ele raspava porque coçava com caco de telha, que fedia tanto que as pessoas tinham que ficar longe dele. O mau hálito dele era tão grande que tinham que ficar no mínimo a 3, 4 metros de distância para falar com ele. Os amigos vieram para criticar. Conta aí, Jó, o teu pecado. Tu tem algum pecado oculto? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é pecado. Ele não tinha nada a ver com isso. Mas no final de tudo, Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele me levantará de sobre a terra. Eu vê-lo-ei com meus olhos e não outros verão. E ele disse: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo Deus. E durante a minha provação, Cadu, eu vi Deus operando. Eu dizia: Deus é Deus de provisão. Ele vai prover para você, não vai faltar. Eu tive momentos que eu sentava aqui com o meu computador e disse: meu Deus, não vai fechar esse mês. E pum, vinha dinheiro. Dinheiro que eu nem imaginava. Pessoas que me deviam: pum, eu não quero te pagar. Um mês faltava, eu me lembro até hoje, era 9 de agosto de 2017. Aí faltavam 13 mil reais para fechar o orçamento do mês. E eu não tinha o dinheiro. Aí ele disse: não, Senhor, está nas tuas mãos. Tu sabe que eu preciso. Demorou 4 dias. Me ligou um cara: seu Jacó, seu armazém assim, só quer lugar? Eu quero 10 mil por mês. E disse: se eu lhe dou 16 mil, pago, mas eu não pago 10, eu pago 8. 16 mil, pago o primeiro mês antecipado e uma calção. Eu digo: fechado. No outro dia ele depositou. E era assim a minha vida, foi assim a minha vida. Um dia eu quis comer bacalhau, comentei com a Ula, disse: pô, não está dando para comprar um bacalhau. Ela disse: porque com um quilo de bacalhau eu compro 20 de frango. Eu vou comer frango aí o mês inteiro, ainda sobra. Mas o que aconteceu? Uma pessoa me liga: eu estou aqui no mercado e eu comprei um bacalhau aqui bonito que chegou, português. Eu posso fazer na sua casa? Gente, eu tenho 65 anos, foi a única vez que quiseram fazer bacalhau em casa. Eu desejei e Deus fez. Porque ele diz assim: alegra-te no Senhor teu Deus, e Ele vai satisfazer os desejos mais íntimos do teu coração. Acho que eu já contei essa história aqui também, já contei da geleia. A Ula queria que eu comprasse uma geleia cara. Você sabe como é que é? A gente era rico, né? Tinha muito dinheiro. Então comprava tudo importado, né? Que aí não importa também o preço.
Aí eu comprava aquela da Adri, assim, aquela grandona, né, que rende mais. E essa era... da Mônica, né? Aí essa daí era pequenininha, assim, importada. Disse, amor, eu gosto de manhã, minha torradinha com geleia. Aí eu disse, tá, eu vou passar o cartão, se o cartão aceitar. Eu fui lá e consegui o cartão, passou. Deus é Deus de provisão. Seja amigo de Deus. E eu sei que eu sou amigo de Deus, porque Ele disse para mim que eu sou amigo dele. Eu tive essa linda experiência com Jesus. Eu ia no dentista lá no centro, fazer um tratamento, e eu ia adorando a Deus aqui no carro. Passou ali em frente do corporate, eu senti muito forte a presença. Sabe como diz? Ah, Jesus está aqui. E eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, porque a presença é muito real. Eu sei que o Senhor ama todo mundo, o Senhor ama o mundo inteiro. Mas o Senhor me considera seu amigo? Falei assim mesmo. E fui embora, continuei adorando, fui embora. Quando eu cheguei no estacionamento, eu estava estacionando o carro, entrou uma mensagem de voz no meu WhatsApp. Aí encostei o carro e fui ver a mensagem. Dizia assim, aí meu amigão, tudo bom? Rapaz, tu acredita que Deus me acordou 4 da manhã para eu te mandar esse versículo? Sabe o que dizia? Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Deus respondeu antes de eu perguntar, gente. Porque Deus conhece o fim das coisas antes que as coisas aconteçam. Nós precisamos viver com essas experiências com Deus. Nós não podemos nos conformar, sabe, com coisas mínimas. Não, Deus não é um programa de domingo. Deus é um programa diário. São 365 dias andando com Deus, lendo a sua palavra, orando, louvando, porque Deus fala com a gente. Vocês sabem que eu gosto de cozinhar, né? Assumir aqui a cozinha aqui de casa, é onde Deus mais fala comigo. Toda hora Ele está falando. Por quê? Porque é meu amigo, me interessa falar com Ele. Deus não é um Deus mudo, não é um Deus surdo. Olha o que Deus olhou. Deus não olhou para Jó e viu o tanto que ele jejuava, o tanto que ele orava. Não. E nem o tanto que ele fazia de coisas boas. Mas viu o caráter dele. Viu o caráter daquele homem. Que ninguém é como ele. É um homem íntegro e correto e que teme a Deus e se desvia do mal. É assim que Deus olha para a gente. Quando Deus foi escolher Davi, disse, não, é Davi. Ah, mas o Abinadab é bonitão, mas ele não é legal. As intenções dele não são boas. O caráter dele não se enquadra com o meu caráter. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus quer o quê? Que a gente molde, busque moldar o caráter dele em nós. Paulo fala isso, ele diz assim, estou gemendo com dores de parto, esperando que o caráter de Cristo seja moldado em vocês. Esse era o ministério de Paulo, mudar o caráter, mudar as pessoas para serem semelhantes a Cristo. Deus viu o caráter, Deus protegia Jó. E ele foi provado e aprovado por Deus. Isso é um verdadeiro amigo. Poxa, mas Deus vai me provar por quê? Para nos amadurecer. Porque a provação traz perseverança. Perseverança traz fé. Um dia Deus falou comigo, agora há pouco tempo, se tu pudesses voltar no tempo, o que tu gostaria que eu mudasse na tua provação? Eu disse absolutamente nada, Deus. Porque eu cresci em fé. O Senhor alcançou o seu objetivo. A minha fé hoje cresceu vários níveis. Porque eu tive que confiar em Deus 100%. Antes eu dizia, a minha empresa me mantém. Mas quando eu estava na prova de um cara, Deus me mantém na minha provisão.
mudei o discurso e eu vi isso atuando, isso acontecendo. Quantos de nós já paramos e, cara, o que vai ser do meu amanhã? A Bíblia diz, o amanhã pertence a Deus, cabe a cada dia o seu próprio mal. Nós não temos que estar preocupados com o amanhã, porque nós nem sabemos se vamos viver o amanhã. O nome do hoje é presente, quer dizer, presente de Deus. Você está vivo hoje é um presente de Deus. Vamos viver o presente, vamos aproveitar o presente de Deus. O futuro não existe e o passado tampouco. Não posso viver o passado e nem viver o futuro. Só posso viver o presente. Eu falei para Deus aqui nessa sala, quando a empresa fechou, começo de 2017, eu parei e pensei, não estava nem falando com Deus, estava falando comigo mesmo. Eu disse, cara, eu não vou chegar vivo no final do ano. Vão cortar minha água, minha luz, cancelar meus cartões de crédito, e eu não vou ter gasolina, não vou ter PVA, e aí Deus disse assim, tu já comeu hoje? Ouvi a voz de Deus. O crente é meio esquizofrênico, né? Sim, Senhor, comi 3 refeições hoje. Tu tem roupa, sapato? Sim, Deus, eu tenho. Eu falando sozinho aqui. Tu tem carro, gasolina? Tenho. Os cartões? Tenho, Senhor. Tem luz, água? Tenho. Ele disse, por que você quer trazer o mal de mais de 200 dias para um dia só? Não está escrito na minha palavra que cabe cada dia o seu mal? Amanhã faça-se as mesmas perguntas que eu lhe fiz hoje. E se passaram 7 anos. E não faltou nada. Paulo disse, já aprendi, eu já vivi com pouco. E já vivi com muito. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós não estamos andando com Deus porque Ele nos faz prosperar. Não. Ah, porque se as coisas não forem boas, eu vou largar Deus. Eu não largo Deus por nada. Porque dele depende a minha salvação. A vida eterna está nele. O amor está nele. Ele é amor. Ele é paz. Ele é alegria. Ele é meu pai, meu amigo. Agora, como é que nós vamos amar alguém que a gente não conhece? Ah, vou procurar alguém para casar. Qual é o primeiro que passar na rua? Não. Para isso que existe o namoro, que é para se conhecer o mau hálito do outro, né? Se conhecer de perto, ouvir, ser ouvido. Pô, essa pessoa se alinha, beleza, vai dar certo. Não isso, rapaz, isso aqui. Quando nós cremos em Deus, nós nos tornamos seu amigo. Olha o que diz aqui na Bíblia, Tiago 2:23. E cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então Deus se agrada quando a gente crê nele, quando a gente confia nele. Nós não temos ideia, porque somos humanos, do poder que Deus tem. Nós não temos ideia. A palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Ele é tão poderoso que ele é mais forte do que o sol 1 trilhão de vezes. Então a gente pode perceber Deus na nossa dimensão humana. Mas através de pequenos atos, a gente vê a operação de Deus. Como esse da geleia, esse do bacalhau, esse da provisão de Deus, como falei. Isso é só um exemplo. Existem centenas de exemplos. Marcos 1:11. E uma voz do céu disse, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então nós temos que ser filhos que agradamos o nosso Pai. E como é que eu posso agradar a Deus? Será que Deus precisa de mim? Precisa que eu faça algo para Ele? Não. A melhor forma de agradar a Deus é quando nós fazemos algo ao nosso próximo. Eu vejo meu irmão passando uma dificuldade e eu não ajudo ele. A Bíblia diz que Deus está naqueles que te ajudam. Então
no momento que eu faço algo pelo meu irmão, Deus está em mim fazendo algo para ele. A Bíblia diz que nós temos que amontoar tesouros no céu, não diz isso? Mas como é que eu vou mandar dinheiro? Não tem Pix no céu. Se eu jogar 1 quilo de ouro para cima, ele volta. Como é que eu amontou tesouros no céu? Através das obras. Obras de bondade, obras que permanecem. Quando eu prego Jesus para alguém, testifico de Jesus para alguém, isso é uma boa obra. Quando eu aconselho alguém que está precisando de um aconselhamento, de um ombro amigo, isso é uma boa obra. Eu li um caso de um pastor coreano que ele teve uma parada cardíaca e ele saiu do corpo. E ele foi lá nas mansões celestiais. Tinha algumas construídas, outras já acabadas. E ele pegou e disse assim, eu queria ver a mansão do fulano, que era um pastor que tinha igreja maior do que a minha, ele tinha uma igreja de 5 mil membros. E aí ele foi ali e viu uma casa pequena. Ele disse, esse cara, a igreja dele dá mais 10 da minha. Ele disse, mas tudo que esse homem faz para a glória dele, não faz para a glória de Deus. Ele faz para ser visto e aplaudido pelos homens. Aí ele, de repente, chegou um monte de material de construção numa casa. E ele disse assim, uau, essa pessoa fez uma coisa muito grande, né? O anjo disse, você ainda não entendeu. Essa casa é de uma viúva, lá da sua terra, da Coreia. Ela não tinha o que comer e a filha levou para ela uma dúzia de ovos e 12 pães. Ela tirou um ovo, um pão, para comer, e o resto ela levou para dar para o pastor dela, que também não tinha o que comer. E ele disse, mas 11 ovos e 11 pães, tudo isso de material. Lembra da viúva que deu aquelas moedinhas lá na sinagoga? Jesus disse, ela deu mais do que todos deram. Porque todos deram do que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Imagina o galardão dessa viúva. Gente, não são grandes coisas, são as coisas certas. A Bíblia diz, dá com a direita, que a esquerda não veja. Por quê? Jesus disse, vocês buscam a glória dos homens, façam, que os homens nem vejam que você fez. Eu quero ajudar alguém, não toca a trombeta, não põe no YouTube. Eu vejo o pessoal colocar no Facebook. Tem um cara que ajuda o menino na rua, dá 2.000 reais para o menino. Cara, dá, mas não coloca. Dá, mas não coloca, tem galardão no céu. Aí está buscando a glória dos homens. E a glória dos homens não é nada. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Obedecer recebe manifestação. Recebe revelação. Deus não vai ficar insistindo com pessoas rebeldes. Não vai. Ele pode até mandar chuva sobre justos e injustos. Está lá na Bíblia, em Hebreus 6. Deus manda chuva sobre o macumbeiro, manda chuva sobre o cristão, sobre o espírita. Tu tem aqui uma terra, vai plantar. Eu sou crente, só vem chuva na minha terra. O cara aqui do lado é macumbeiro, não vai chover. Vai chover. Igualzinho, talvez até mais. Porque isso mostra a bondade de Deus. Deus é bom incondicionalmente. Agora nós podemos ter um plus. A minha terra pode produzir mais. Deus pode me dar sabedoria para desenvolver uma forma de agricultura para produzir mais do que no outro que está lá no cara. Porque vem a inspiração de Deus. Jesus está se manifestando através de um conhecimento, de uma sabedoria para nós,
desenvolvermos melhor aquilo que nós fazemos. Daí vêm as ideias. O amigo de Deus conhece os seus segredos. João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então é bom ser amigo de Deus. Ele vai nos dar revelações, ele vai se manifestar a nós, ele vai nos guardar, ele vai guardar a nossa família, ele vai guardar os nossos bens materiais. Mas, pastor, eu nunca vou bater o carro, não estou dizendo isso. Mas ele vai te dar condições para consertar. Eu já bati o carro e disse obrigado, Senhor, porque podia ser pior. Em tudo dai graças. Não se faz uma limonada sem espremer os limões, não se faz um omelete sem quebrar ovos. Então tudo isso que acontece na nossa vida não é para o nosso mal. Ah, eu bati o carro, Deus, eu estou reprovado, como eu pensei também. Ah, a empresa está fechando, eu estou fazendo coisa errada. E não era. Era um trabalhar de Deus. Jacó, estou fechando a tua empresa, tu ainda confia em mim? Tu ainda confia que eu posso te prover alimentos, luz, água? Obedecer à palavra de Deus nos assegura a sua companhia. João 8,29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando nós fazemos aquilo que Deus se agrada, e tudo que Deus se agrada é bom, nós temos a sua companhia, não vamos perder o seu cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, olha, tem gente que traz tribulação para si, e depois culpa Deus da tribulação que está vivendo. Não ouve Deus, vai fazer um negócio, não pesquisa. Deus, o que você acha? Enquanto tu não falar comigo, eu não me moverei. Aí arranja um sócio. Aí o sócio arrebenta a empresa. Nem orou para Deus dar uma orientação se aquilo era para fazer ou não. Quando a igreja Castelo estava aberta a primeira vez lá, ali onde a palavra viva hoje, chegou um membro novo da igreja, ele e a esposa, e ele simplesmente chegou aqui, ficou ali na igreja e tal, blá, 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 e aí ele acabou se metendo num negócio e perdeu, na época, 5 milhões de reais. Se ele tivesse vindo conversar comigo para a gente orar junto, eu teria dito para ele, cara, eu conheço o Jurerê, estou mais tempo aqui, faz assim, ó, aluga o negócio, 1 ano, se der o que o cara está dizendo, tu compra. Talvez tivesse perdido 10% disso. Abalou as finanças dele. Estou falando hoje de uns 10 milhões. João, 1 João 2,10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus, ele não tem amor. Deus é amor. Ele é a pureza do amor, é a totalidade do amor. Deus é a totalidade da justiça. Deus é a totalidade da paz. É a plenitude do amor, plenitude da paz, da justiça. Tudo em Deus é pleno. Então, quando nós amamos o nosso irmão, a Bíblia diz que nós já cumprimos toda a lei. E diz assim, Jesus, como é que tu podes dizer que tu amas a Deus, que tu não vê, mas odeia o teu irmão que está do teu lado, que tu pode ver? Se eu consigo amar o meu irmão, eu estou amando a Deus, porque ele é filho de Deus. Ele é meu irmão em Cristo. Ah, mas vamos amar os bonzinhos, né? É fácil amar o Cadu. O Cadu não me aperreia, né? Não tem problema nenhum comigo.
quando chega alguém mais complicado, ai meu Deus, tira essa pessoa daqui, Senhor, manda embora para outra igreja. Não, ele está lhe pedindo socorro. Jesus disse que a igreja dele é um hospital, que são os doentes que procuram ajuda. Quantas pessoas estão doentes do coração? Estão com o coração cheio de mágoa, de rancor. Não vive uma vida plena, nem a vida dela ela consegue viver plenamente, porque ela está presa àquele rancor e cria raiz de amargura no coração, e aquilo vai destruindo. Não se dá bem com a mãe, não se dá bem com o amigo, não se dá bem com o pai, não se dá... a vida é infeliz, vou me matar. Porque não vê, não tem alegria em nada. Porque o peso da culpa, ou o peso de liberar esse perdão e tirar, porque quando a gente libera o perdão, a gente está assumindo paz. Eu gosto muito do Salmo 64, pouca gente fala dele. Davi diz assim: ali em lugares ocultos afiam as línguas contra mim como espada, e dali atiram flechas contra mim. O que ele está falando? Ofensas. Palavras de injustiça que estão lançando sobre alguém. Quando uma pessoa chega aqui, tu viu fulano? Rapaz, aquele cara não tem jeito. Eu estou lançando maldição contra aquela vida. Porque a pessoa não é aquilo, ela está aquilo. É algo que está atingindo aquela pessoa, porque essa pessoa vem de uma criação cheia de distorções, lares desconexos, e ela leva um caráter totalmente desvirtuado, cheio de tristezas, de angústias, de mágoas. Gente, perdoa. Existe a diferença entre perdão e colheita. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O rei Davi, ele tomou Betseba. Vocês conhecem a história? Quem não conhece? Ele foi lá e pegou Betseba, que era uma mulher bonita, que era do vizinho, mulher do vizinho, e deitou-se com ela. Ela engravida. Ele manda uma carta para Joabe, manda o Urias para cá, para ele deitar com a mulher dele e disfarçar que o filho é dele. Urias chega, em vez de ir lá para a casa dele ter prazer, ficou sentado na praça. O rei mandou chamar, chama Urias aqui. Rapaz, tu não vai lá com tua mulher? Mas, meu rei, como é que eu vou ter prazer enquanto os teus soldados, meus amigos, estão morrendo na guerra? Não me manda para a guerra. Olha o cara fiel ao rei Davi. Davi, tá bom, eu vou mandar uma carta para ti. Sabe o que dizia na carta? Sentença de morte dele. Joabe, coloca esse homem na frente de batalha e tira a retaguarda. Aí lá vem a notícia. Morreu fulano, mas morreu também o pobre do Urias. Davi, agora eu posso pegar a mulher e casar. Tá tudo certo. Certo? Não. Ele achou que estava tudo bem. Casou com a mulher legalmente. Mulher viúva. Aí vem o profeta Natan. Davi, um homem tinha muitas ovelhas. O cara era muito rico. Na frente da casa dele morava um homem pobre que só tinha uma ovelha. Essa ovelha brincava com as crianças, praticamente dormia dentro do quarto com eles. Um xodó da família. E aí esse homem rico recebeu visitas. Ele mandou buscar a ovelha do vizinho e matou e fez um banquete. Davi, não, esse homem tem que morrer. Aí o profeta disse, mas Davi, esse homem é você. Mas tu não vai morrer, Deus te perdoou. Mas tu vai colher o que tu fez. Aquilo que tu fez em secreto, vão fazer em público. Ou seja, ele pegou a mulher do cara em secreto e Absalão pegou 10 mulheres dele e colocou lá no alpendre do palácio e teve sexo com elas para todo mundo ver. Ele matou Urias, o irmão dele, Absalão, matou Aminon. E depois quis tomar o trono dele. O próprio filho quis matar o pai. Então, no momento que eu libero o perdão, eu estou arrancando as flechas que Davi fala.
Porque se o meu melhor amigo me meter uma flecha no peito, eu tenho que tirar. Eu tenho que perdoar. Senão eu vou morrer também. Não liberar perdão é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Jesus nasceu para nos dar perdão, morreu para nos oferecer perdão. As últimas palavras dele foram: Pai, perdoa-os, que não sabem o que fazem. E o perdão nos conecta com Deus. É ou não é? Eu só posso ter o Espírito Santo porque eu fui perdoado. Então o perdão é a obra-prima de Deus. E se nós somos filhos de Deus, precisamos perdoar. Eu sempre falo sobre perdão porque é muito importante. Para finalizar, 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está no amor de Deus, quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então essa é a condição. Amar. E o amor está lá em Romanos 13, depois você lê. O amor, ele representa fazer algo. O amor se parece com alguma coisa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e ele enviou o único filho dele para morrer por nós. Então o amor requer uma atitude em um lugar onde precisa de uma atitude. Amém?